Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho da consequência e a importância das crianças perceberem isso na vida delas. Olá, meu nome é Daniela e a gente vai falar um pouquinho da construção da consequência, que a gente já falou em alguns vídeos, mas que talvez não tenha ficado claro algo muito importante. As crianças, quando aprendem a noção da consequência, começam a se beneficiar desse aprendizado porque percebem que a vida delas fica melhor ou pior. Então eu tenho acompanhado algumas crianças maiores, com seus 9, 10, 11 anos, e que ainda a autoridade ou o que me faz fazer a lição ainda está fora dessa criança. Então imagina que essa criança ela faz lição na hora que a mãe manda. Essa criança guarda o material quando a professora manda. Essa criança arruma a carteira dela quando ela sabe que aquele professor se importa com isso. Quando aquele outro professor não se importa, ela não arruma. O processo heterônomo, que significa a autoridade está fora de mim, ele é um processo natural. Todos nós passamos. As crianças pequenas ainda não têm autonomia, ainda recebem uma ordem de fora e essa é a grande segurança do desenvolvimento delas. Mas, a hora que essa criança vai crescendo, a gente precisa gerar autonomia e autonomia significa que eu tenho consciência de que eu sou responsável por cuidar de determinadas coisas na minha vida. Só que a criança que entende que a consequência não é ela que vive, ou a criança que ainda está sendo corrigida com o castigo, ela fica mais distante dessa percepção de que ela é a primeira pessoa a viver o resultado das suas escolhas. Eu trouxe esse vídeo hoje para que a gente possa trazer cada vez mais consciência para as crianças de que a consequência ela é um resultado natural de escolhas, de atitudes, de ações. Ela não é nenhuma outra coisa. E ela pode ser tanto positiva quanto negativa, como a gente já falou. Então eu vou dar um exemplo. Na hora em que eu arrumo o meu quarto, porque a minha mãe briga comigo quando eu não arrumo, e quando a minha mãe viaja, eu não arrumo o meu quarto, eu estou tendo, na verdade, a autoridade fora de mim, mas o que a gente precisa fazer é aproximar para essa criança em que lugar ela se sente melhor, com o quarto arrumado ou com o quarto desarrumado. A hora que essa criança tem a carteira dela na escola e ela sabe que aquele professor, ele se importa com isso e quem tiver desarrumado toma anotação, toma ponto negativo, o que seja, ela arruma a carteira. A autoridade está fora dela. Agora, quando esse professor não se importa, ela vive numa bagunça na carteira dela. O que eu estou querendo dizer para vocês é que é muito importante que a gente faça com que essa criança pense ou perceba ou repare como ela prefere viver a carteira dela. A carteira dela é de responsabilidade dela, quem deixa ela arrumada ou desarrumada também é essa criança. E como é que ela vive melhor? Fica tudo mais fácil quando está arrumada ou quando está desarrumada fica mais fácil? Para que a gente vá levando essa criança a perceber que o que ela faz não é para o professor. Arrumar o quarto não é para minha mãe. Guardar a toalha no banheiro não é para o meu pai. É muito bom eu encontrar minha toalha pendurada quando eu acabo de sair do banho, porque se eu não faço isso, a minha toalha não está lá e eu saio do banho molhada e não tem toalha. Então é como se a gente pudesse, devagarzinho e de maneira muito sutil, deixando de ser essa força de fora, essa autoridade de fora, e trazendo para essa criança a pergunta: mas como que você prefere? Com a tua carteira arrumada ou desarrumada? O que você sente melhor a hora que você está pegando suas coisas e tudo mais? Como você prefere? Fazer a lição porque eu estou falando para você fazer, ou você faz a sua lição e depois você tem um tempo livre para brincar? É você que decide. Porque a hora que a gente mantém, principalmente através do castigo, do se você e tudo mais, essa autoridade fora, essa criança tem muita dificuldade de desenvolver a autonomia. Por quê? Porque ela entende que ela só se comporta daquela maneira quando essa autoridade está presente. A hora que essa autoridade não está, ela não precisa fazer aquilo. E a gente ainda vive essa história no trânsito. A hora que não tem o guarda, talvez você faça uma coisa errada. A hora que tem, você não faz. Como seria a gente desenvolver realmente essa autonomia consciente de que existem consequências, que pode não ser a multa, mas pode ser um acidente, pode ser uma briga, pode ser alguma outra coisa, fazendo a coisa de uma maneira ruim e fazendo a coisa da maneira certa.
A hora que a gente traz essa consciência para nós, a gente começa a perceber que muito do que os nossos filhos fazem acontece porque a gente está ali como essa força, como guarda de trânsito. Então o convite com esse vídeo é para que a gente perceba, principalmente com as crianças maiores, a partir dos seus 8, 9, 10 anos, que a gente precisa gerar reflexão. E a hora que a gente gera reflexão, essa criança tem realmente condição de fazer uma escolha, e fazendo uma escolha, ela está se apropriando do resultado dessa escolha. Seja para alguma coisa muito legal, seja para alguma coisa ruim, para alguma coisa que depois vai se prejudicar com isso. Isso, gente, traz total condição de ter postura de estudante, de estar consciente da sua postura e o quanto isso vai realmente fazer toda a diferença no resultado. Aí a gente começa a gerar autonomia, esse fora começa a ser interiorizado e essa criança começa a ter condição de realmente fazer escolhas com total consciência. Criar crianças assim, gerar adolescentes com essa noção, para que eles consigam perceber claramente que eles vivem o resultado das escolhas que fizerem, e gerar adultos com essa educação, faz com que a gente realmente possa transformar muita coisa da nossa sociedade. Por quê? Porque a ordem não está fora, a ordem está dentro. Alinhada num eixo de valores, princípios e de um lugar de muito amor e respeito, por si mesmo e pelo outro. Considerando o outro tão igual quanto a mim, eu começo a realmente viver de uma outra maneira, olhando para o lado e reconhecendo a importância do outro. O respeito pelo outro fica mais fácil porque eu sou responsável pelas minhas atitudes que conscientemente atingem o outro também, e vice-versa. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.